Olá, meninos e meninas. Vamos gravar a terceira parte da aula do EAD do dia 30/5 de 2020, livro 3, módulo 3, roteiro 10. E a página agora que nós estamos é a 210. Nós vamos terminar a análise do primeiro trecho para depois analisarmos o segundo e último trecho dessa parábola. Na página 210, nós temos logo no primeiro parágrafo, escrito o seguinte: em todos os lugares observamos pessoas que, em seguida a grandes calamidades da sorte, correm pressurosas aos templos ou aos oráculos novos, manifestando esperança no remédio de palavras. Então fala dessa fé no sentido de buscar, não, eu tenho fé que Deus vai resolver o meu problema, que vai me curar. As pessoas chamam isso de fé. E aqui o que está dizendo é que essa não é a fé espírita. A fé espírita é a fé tranquila, racional, passo a passo, né? Ela não é um arroubo de sentimento, ela gera essa convicção, é diferente, né? A convicção de que aquilo realmente é o caminho a ser seguido. Então, no meio da página temos aqui, ó, para a doutrina espírita, olha lá a definição que a gente veio explicando aí. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Olha, fé inabalável só o é o que pode encarar de frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Frase que eu já tinha citado com pequena diferença na outra parte do nosso estudo. Então, eu vou repetir o início para ver como é importante. Ó. Para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Percebem como isso é construção? Inteligência perfeita é construção paulatina, vagarosa, que demanda séculos, diversas encarnações. E lá no fim da 210 temos a seguinte frase: a sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ou seja, nós é que vamos construindo, caindo, errando, ouvindo, e também, na medida em que nós compartilhamos com o próximo, nos servimos dos exemplos alheios, nós vamos construindo a nossa fé. Para encerrar essa primeira parte do trecho evangélico, no alto da página 211, está dizendo aquilo que nós falamos, né? As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Ou seja, deslocar montanhas é deslocar aqueles obstáculos que atrapalham o nosso progresso, né? A montanha não é um obstáculo, mas aqui no sentido figurado. O que é mover uma montanha? É mover esse obstáculo. Vamos estudar agora o segundo trecho, né, e último da parábola de hoje, que está na página 211. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E quando lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas, capítulo 17, versículos 7 a 10. É confusa essa parábola, porque passa inicialmente uma leitura desatenta, a ideia estranha, né, de que existe alguns que são superiores. Jesus se servia de situações da época para exemplificar. Mas aqui quem é o servo inútil, né, que se compara a nós aqui? Quando a gente faz só aquilo que devia ter feito. Aliás, eu ouvi isso numa frase, numa palestra de autoajuda uma vez, ele falou assim, ó, você quer a fórmula do insucesso? Todo mundo ficou esperando, falou,
cada um fazer somente aquilo que deve fazer. Aí nós pensamos, na hora todo mundo trocou olhares e falou, mas essa não seria a forma do sucesso? Cada um fazendo sua parte, né? E aí que vem a explicação, não. Se cada um falar, não, eu fiz a minha parte, você se vira com a sua, tal. Isso é a forma do insucesso. Nós temos que fazer mais, né? Se alguém te pedir alguma coisa, dê dobro, né? Pedir para caminhar um tanto, caminhe muito mais do que isso. Ou seja, quando a gente vê uma equipe esportiva vitoriosa, normalmente a gente percebe jogadores, jogadoras que se desdobram, né? Que fazem a sua função, cobrem a função alheia. Assim é numa empresa, assim é numa família, né? Quando alguns se desdobram para cobrir às vezes a ausência ou algum problema que o outro não possa desempenhar a função ali. Então, nós precisamos dar mais. Se fizermos só aquilo que o básico, nós ficaremos empatados aí no nosso progresso espiritual. A fé estacionária não é produtiva, né? E se abala as menores contrariedades ou provocações. Então, a gente precisa pensar numa fé em movimento, né? Uma fé que está sempre progredindo. E isso está representado na parábola, né, como sendo os servos inúteis, aquele que tem uma fé estacionária. A fé tem que se apoiar em atos de benemerência, em devotamento ao próximo, em renúncia pessoal em benefício dos semelhantes. Então, se nós queremos demonstrar fé, é assim que nós demonstraremos, em prol dos nossos irmãos e irmãs que necessitam. E aqui volto a falar, temos um hábito de pensarmos apenas em necessidade material, mas a necessidade muitas vezes é espiritual, né? E às vezes são as piores a serem sanadas. No fim da página aqui, ó, não te concentres na fé sem obras, que constitui a embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O que a doutrina nos diz é nem uma coisa nem outra. Nem procure valorizar apenas a fé sem obras, nem procure agir sem fé em Deus, não é? Porque ao fazermos isso, estamos agindo, na maioria das vezes, por orgulho. Isso também não é positivo. Na página 212, o último trecho aí, diz assim: revelemos a nossa fé por meio das nossas obras na felicidade comum, e o Senhor conferirá à nossa vida o indefinível acréscimo de amor e sabedoria, de beleza e poder. Que lindo isso, né? Se nós conseguirmos isso. Mas a gente já consegue em escala ainda muito pequena. Mas quem de nós não percebe esse acréscimo de amor divino, de sabedoria divina, da beleza, do poder? A gente já percebe isso, mas ainda percebemos com os olhos de espíritos no mundo de provas e expiações. Né? Não temos a condição de perceber tudo isso na sua plena, na sua plenitude, melhor dizendo. Eu, antes de encerrar, tem um texto que eu vou, um anexo, né, que eu vou pedir para que depois vocês leiam, né? Sempre, aliás, é bom que leiam todas as aulas, porque aquilo que eu não compreendi e não tive condições para passar aqui, vocês poderão perceber e isso é muito importante. Mas eu vou resumir esse texto em um minuto aqui. A crente interessada, né? Um texto do Humberto de Campos. A dona Marcela Fonseca, ela estava para desencarnar, mostrando para a família que estava ao lado, olha, não se preocupe, eu sempre fui uma cristã, vou chegar ao mundo espiritual bem e tal. Claramente pela fala dela que ela era espírita. Bom, e aí ela desencarna, né? Primeira página está falando disso. E quando chega ao mundo espiritual, acorda num local muito simples, né? Numa cama muito simples, limpinha, tal, mas muito simples. E do lado está a mãe dela. E aí a mãe recepciona, oh, que saudade, minha filha, tal. Só que ela assusta pela simplicidade, um local sem nada. Ela fala assim, nossa mãe,
é aqui que a senhora está, né? Achei que a senhora era uma pessoa boa, que ia estar num lugar melhor. A mãe falou, minha filha, eu errei muito, então, nossa, isso daqui é uma benção, tal. Ela falou, não, mas eu quero falar com os mentores, porque não é possível que o meu lugar é aqui. Eu, quando era católica, fui uma católica fervorosa, com muita fé, depois me tornei protestante também, agi dessa maneira, e depois como espírita, né? Como posso eu estar num lugar como esse? E aí, com muito custo, né, marcou-se lá uma reunião com o benfeitor. Aliás, antes ela cobra, ela falou assim, cadê os mentores da reunião mediúnica que eu participava, o Bernardino e o Conrado? Por que eles não vêm aqui? E a mãe falou, filho, eles estão trabalhando lá, né, junto aos encarnados, tal, eles têm atividade. Marca-se então a reunião com o mentor e ela reclama da condição dela e o mentor manda trazer um livro. Né? Esse livro era Os Pensamentos, Palavras e Obras de Marcela Fonseca. Livrão enorme, né? E ela falou, que é isso? Falei, você que escreveu. Fica lendo aí, eu vou ler só um trechinho com você, mas depois eu tenho mais o que fazer e você fica lendo. E aí ela começou a ler e demorou 5 meses para ler o livro, né? E ela descobriu que ela frequentou realmente, foi assídua em todas as religiões, passou pelas três, mas não mudava uma coisa. Sempre ela ia para pedir. O pedido era, né, pedir a Deus, sempre pedindo para Deus ajudar, tal. E aí, né, ela pôde perceber que ela deveria ir também partilhar, ajudar. Então ela sempre se colocou na condição de quem tinha fé e que ia receber aquilo que estava pedindo. Essa era a visão de fé que a nossa irmã Marcela, né? E o mentor fala, né, para ela. Não, aqui é a mãe, é uma fala da mãe. Ela falou, sempre fui muito sincera em minha crença, né? Ela diz. E aí a resposta, sim, minha filha, mas a crença fiel deve ser lição viva do espírito de serviço. Sua convicção é incontestável. Sua ficha, contudo, é a dos crentes interessados. É interessante isso, né? Crente interessado, quer dizer, eu creio que vou receber. A ideia da crença sempre atrelada ao recebimento de um benefício. Aí o mentor acaba dizendo para ela, não se preocupa, tem fichas piores que a sua, né? Mas a sua também não está entre as melhores, está ali intermediária. Então, quando ela veio visitar, aí encerra o conto assim, quando ela veio visitar a reunião mediúnica, já mais consciente, né, que tinha errado, ela conta a história, mas aí conta com o coração mesmo, falando para eles, olha, né, vocês não podem errar aqui, ali e tal. E aí, quando acaba a reunião mediúnica, os participantes que lembravam da dona Marcela, né, uma pedinte inveterada, eles acham que não era ela não que tinha se comunicado, que era um espírito mistificador. Assim nós encerramos a aula de hoje e tomara, né, que as reflexões sobre a fé tenham sido boas para todos nós. Um abraço.